caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então vamos pedir a Deus a luz da fé, para que como igreja, como comunidade, compreendamos o mistério de ser discípulo do Senhor. E como discípulo do Senhor, construamos um princípio de vida, amor e paz. Vamos meditar o Evangelho de hoje, que é o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que compreensão nós temos desta solenidade, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Devemos nos lembrar, caríssimos irmãos e irmãs, que a igreja de Cristo, ela nasce diante da cruz de Cristo, se fortalece em Pentecostes, para dar testemunho de vida, de misericórdia, de amor. E é nesta força do Espírito que nós, comunidade de igreja, somos chamados a assumir a fé, construindo o projeto de vida na misericórdia e no amor. Apesar das adversidades, de nossas limitações humanas, o Espírito está na igreja, a renova e a santifica a cada momento de nossa caminhada de fé. Como dizia o Santo Padre, o Papa João 23, na abertura do Concílio Vaticano II, temos que abrir as portas e as janelas da igreja para que a luz do Espírito possa entrar, botando para fora o mofo e a traça que a está corroendo, e no fogo do Espírito nos renovar na fé como missionários e missionárias de uma igreja que anuncia uma palavra que liberta e salva. E nós somos esta igreja, nós somos esta comunidade, este povo que diante das adversidades de nossas limitações, somos chamados a confiar em Deus. Apesar de nossas limitações, o Espírito move a igreja. Como dizia São Tomás de Aquino na Suma Teológica, o motor imóvel move tudo, para que tudo dê testemunho de vida na missão, em função do quê? Da salvação. E este motor imóvel é o próprio Espírito de Deus. E as leituras para esta solenidade nos mostram esta ação do Espírito, que santifica e renova na fé. Quando no livro dos Atos nos fala que os discípulos estão reunidos em oração, quando o Espírito paira sobre eles e eles começam a falar uma língua que toda a humanidade compreende. Que linguagem é essa? A linguagem do amor misericordioso, que santifica e renova na fé, que nos faz ser povo de Deus, que nos impele na missão, para que possamos assumir com convicção aquilo que celebramos,
celebramos a Eucaristia, que é a presença real de Cristo em nosso meio, e nesta presença real, dar um testemunho de vida e amor. Agora, como igreja, como comunidade, como nós estamos sendo esta luz que brilha diante das trevas, esse sal que dá sabor à vida? É isso, caríssimos irmãos e irmãs, que muitas vezes falta. Queremos ser igreja sem assumir a missão, sem conversão, sem mudança. Poderia existir uma igreja fechada em si mesma? Não, caríssimos irmãos e irmãs, é uma coisa morta. Se o Espírito impele para a missão e a igreja não assume, então ela não está sendo fiel à sua fé. Se ela não está sendo fiel, ela está dando contra-testemunho, e não pode ser assim. E no Evangelho Jesus diz isso. Jesus entra no meio dos discípulos. O interessante, o evangelista diz, com as portas fechadas, por medo. Medo de quê? Das adversidades, da perseguição, do mundo, dos ataques, das calúnias, das maldizências. Quer dizer, uma igreja que celebra a vida, mas ao mesmo tempo com medo de assumir a vida. Aí Jesus sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. Quem não os perdoarmos, eles serão retidos. Quer dizer, é a missão da igreja, caros irmãos e irmãs. Conversão, mudança, maturidade de fé, fortaleza no Espírito. E tudo isso brota a partir do que? A paz esteja convosco. Quer dizer, Jesus deseja que a paz esteja na igreja, mas não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Quer dizer, o Shalom, esta presença de Deus, esta fortaleza do Espírito, que vai fazer com que a igreja se rejubile na fé. Estar na presença de Deus é estar com Deus. Nós compreendemos isso. O Shalom, quer dizer, a paz eterna de Deus esteja no coração de vocês. Não é a paz do mundo, que é irrisória, é a paz em Deus, eterna, que fortalece, que alegra, que motiva, que nos santifica e renova no Espírito. Estar na paz de Deus é estar com Deus. Para quê? Para que saibamos anunciar uma palavra que liberta e santifica. Não é a igreja dividida com calúnias, com fofocas e maldizências, mas uma igreja que se reúne na fé, que brota uma semente de amor, que propaga um princípio de vida e de paz. Esta igreja de Cristo que se fortalece em Pentecostes, como o próprio Santo Padre, o Papa Francisco nos lembra: não sejais funcionários do sagrado, mas homens e mulheres de Deus, que semeiam a justiça, a misericórdia e o amor, recebendo este fruto do Espírito para a santificação da fé. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesta solenidade, vamos pedir a Deus a luz da fé, para que nunca nos deixe envolver pelas trevas do pecado, mas diante da luz eterna rendemos graças por tudo que Deus faz em nossa vida. Que nesta solenidade compreendamos o sentido mais profundo de ser igreja, e como igreja rendermos graças por tudo que Deus faz em nossa vida em função de nossa salvação. Que Deus, que amor e misericórdia, os abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.